Seja muito bem-vindo à terceira edição do podcast Por Dentro da Forja. Estamos aqui gravando o nosso 6º episódio com o Ramon Monteiro. Primeira vez do Ramon aqui no nosso podcast. Ramon é empresário do ramo óptico. Ramon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho da sua história. Como é a sua primeira vez? A gente sempre fala para se apresentar, contar um pouquinho da história, para o pessoal ir te conhecendo aos poucos. Falei, quem é o Ramon Monteiro? Então, o Ramon é um empresário, né, que está no ramo óptico há 13 anos. Quase logo ali, né? Antes era um ramo completamente diferente, né? Já empreendia, só que eu era eletricista e eu tinha uma equipe de prestação de serviço. E meu pai já estava nesse ramo óptico, hoje já tem 40 anos já nesse ramo. E ele sempre me chamando para vir para o ramo e eu com aquela resistência de não ir, por ser de família, né? Querendo evitar fazer algumas outras coisas diferentes. E eu sofri um acidente, cara, caí de um telhado de 4 metros de altura. Caraca. Quebrei costela. E com isso eu peguei um pânico de altura durante um tempo, né, de subir em escadas, enfim. E resolvi encarar o ramo óptico junto com meu pai. Era a VR Lens, uma empresa pequena, começando uma empresa pequena, que a gente só distribuía lente prontas. A gente era distribuidor de lentes prontas na região sul-fluminense. Depois de um ano e meio mais ou menos, eu consegui uma franquia da Orgalente, né, que hoje é Essilor. Fiquei 6 anos como franqueado Orgalente. E com isso foi onde teve a virada de chave, né? A gente conseguiu dar um boom dentro do laboratório em cima da VR Lentes, que aí virou um laboratório de sulfaçagem, um laboratório de montagem. E agora tem uns 7 anos também que eu estou investindo nas óticas. Então hoje a gente tem um laboratório de sulfaçagem. Começou tudo com laboratório, então? Tudo com laboratório. Legal. E hoje você tem um laboratório, tem quantas óticas? Tem um laboratório e 4 óticas. E as óticas são onde? Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí e Valença. Show! Bom, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei se na época que vocês começaram a abrir ótica era desse jeito, mas hoje a gente vê as óticas, igual, a gente costuma falar que ótica é igual farmácia, uma do lado da outra, tem 50 na mesma rua. Antigamente era assim também? Não. Até a gente conversa muito isso, né, em equipe, que é o seguinte: antes você tinha que ser técnico óptico, você tinha que entender do produto, né? É entender para atender, né? Você tem que saber o que você está vendendo. Hoje, infelizmente, não é assim. É um ramo tem péssima fiscalização, né? Você vê que eles não batem muito em cima disso. E qualquer um hoje que junte um dinheiro e fala que quer abrir uma ótica, vai abrir uma ótica. Eu dou consultoria, né, sobre isso, eu sou técnico óptico, meu pai é técnico óptico, é optometrista, meu irmão é optometrista, a gente já está há muito tempo nessa área. E você vê que o povo não entende nada, cara. Dono de ótica não entende nada, vendedor... Vai abrindo só porque menos. Falaram que dá dinheiro, vamos abrir. Uhum. Isso aí. E infelizmente, né, a gente fala que, de uma forma grosseira, assim, que acaba prostituindo muito o ramo, né? Porque eles entram com a margem em cima de um produto que, infelizmente, só atrapalha a gente a trabalhar, fazer um trabalho sério, porque começa a comparar produto inferior, né, com produtos realmente de qualidade que tem dentro do mercado. Quando você não entende e um representante te visita e você não sabe argumentar, você não sabe questionar o que ele está te mostrando ali, porque no papel tudo é muito bonito. Uhum. Então eu acho errado isso, que eles começam a apresentar, ainda mais um multifocal, que é o corredor progressivo, né? E realmente a lente é uma área da saúde onde é muito sério. E eles estão comparando lentes hoje que está no mercado há mais de 30, 40 anos com lentes que acabaram de entrar no mercado. Então, se a gente for falar de questão, eu sei que tem a paratecnologia, né? Inteligência artificial, que é o que todo mundo bate hoje, que é quem está desenvolvendo o desenho das lentes. Eu não posso comparar um laboratório hoje, nós estávamos falando antes, não posso comparar um laboratório de um investimento de 1 milhão, 1 milhão e 200 com um laboratório com investimento acima de 100 milhões. Entendeu? E esse investimento não é à toa, né? Não é à toa, entendeu? Então eu já visitei a Roya, visitei a Essilor, a Hightech, são meus parceiros. A gente tem uma parceria bacana. E infelizmente hoje o dono de ótica ou quem está no balcão deixa a desejar por falta de informação. Legal. Bom, já que você entrou nesse assunto, a ótica, a lente que é vendida na ótica, principalmente multifocal,
Na teoria, é uma venda consultiva, porque tem vários modelos, você precisa entender a necessidade do cliente, precisa entender qual campo de visão é o melhor para ele, precisa entender a receita dele, se ele tem algum problema ou se ele tem alguma doença. Só que, normalmente, quando a gente vai falar de venda consultiva, a gente não fala de muito desconto. Porque venda consultiva é aquela venda personalizada, não tem desconto, é aquela venda um pouco mais cara, porque o multifocal realmente é um óculos, uma lente um pouco mais cara. Só que na ótica não é isso. A ótica a gente vê muito desconto, venda muito agressiva. Como que você enxerga esse caminho que o ramo óptico está tomando? Então, eu acho isso muito errado, né? Eu sou totalmente contra isso. Esses dias até fiz um vídeo já há um tempo falando que me perguntaram assim, Ramon, e aí? E o óculos de R$ 99,00 na sua ótica, lente, armação? Eu falei, não tem, nem vou ter, né? Porque eu não acho isso bacana, eu prefiro vender qualidade. Né? Infelizmente, o que eles estão fazendo hoje é vender de um produto que eles não entendem, estão vendo muito pela margem de lucro, e não pela área da saúde. Eu acho que, assim, quando você vai vender um óculos, dentro na época do meu pai, o que eu aprendi, que é a área da saúde. Primeiro, eu tenho que estar preocupado com a sua saúde visual, qual o conforto que isso vai te trazer. E a venda é consequência de um serviço bem prestado, né? Onde você vai me indicar, onde você vai voltar, e eu vou te aconselhar a voltar para fazer manutenção no seu óculos, porque eu estou te passando confiança naquilo que eu estou te vendendo. E, infelizmente, quando você vende qualquer produto, e você só quer que o cliente passe o cartão, feche a venda e vá embora. Você não quer saber se ele vai enxergar o pós-venda. Muitos não conhecem o multifocal, a diferença de 2 milímetros para 4 milímetros. Aí chega para falar com a gente de um campo de 2 milímetros para 4 milímetros e diz assim, tá errado, vou aumentar um pouquinho aqui a altura do cliente. Né? De 20, 22 ou 22, 24. Não é isso, a distância vértice, tudo isso influencia muito. Então, o 4 milímetros é para quem realmente mexe com o computador, mexe com o celular, precisa, né, dessa visão tanto de perto, intermediário e do longe. O 2 milímetros é aquele que passa pelo corredor progressivo muito rápido. Ele não tem essa necessidade, né, de ficar naquele corredor progressivo. E muitos não entendem isso, que é o progressivo dentro do intermediário. Eu acho que isso é muito ruim, porque, infelizmente, tem muitos vendendo um produto que não entende, né? Ó, já que você entrou na parte técnica de lente, eu acho que é interessante a gente falar quais são as diferenças entre as lentes. Por que existe um multifocal de R$500 e um multifocal de R$5.000? Então, a lente, cara, quando a gente fala assim, quanto mais barato, né? Infelizmente a gente sabe disso que mexe na qualidade, eu falo que preço e qualidade não andam junto. E a gente sabe disso. Quando era dentro do laboratório tradicional, o laboratório tradicional ele vinha com os blocos semi-acabado. O semi-acabado dentro do multifocal, a adição dele já é pronta. Então, só que para você acertar essa adição dentro da base, né, que são várias bases, tem gente que quer vender uma lente mais 6 para colocar num clip-on, e não dá. E fala assim, a base é base 6, 6,5, fala, faz na 4. E não dá, isso mexe no seu conforto, no campo de visão. Acha que é só, muda lá, vai dar certo. Muda lá que vai dar certo. E não dá. Então, o que acontece com isso? A gente fala que quando a Essilor lançou o Varilux Comfort, e muito tempo atrás, Varilux Comfort e o Space Plus, foi considerado os melhores multifocais em questão de adaptação do corredor progressivo. O Varilux Comfort era para o cara que podia investir um pouco mais, e o Varilux e o Space Plus era para aquele que não tinha tanta grana para poder investir, mas mesmo assim vinha com qualidade. Quando começou a vir muito bloco China, muitos esses blocos, né, de exportação, a gente fala que é o corredor pescoço duro, né? Você só olha para cima, para frente e para baixo. Se você for ler, você tem que fazer assim. É porque o campo de aberração dele é muito grande. E quem se acostuma com esses multifocais, depois tem um problema de convergência. Porque tem muitos hoje que falam assim, cara, não estou me adaptando, só tenho que usar óculos de longe ou de perto, porque isso ele atrapalhou a convergência, o cérebro dele a fazer convergência, que é uma média de 2,5 milímetros, né, de diferença de longe para perto. E hoje também, como veio a tecnologia e o laboratório dentro do digital, que hoje é o clique, você paga pelo clique, se eu não me engano, hoje você paga em dólar. Sim. Muitos vendem o desenho, cria o seu próprio desenho, quem estava falando antes, e vende pelo preço que ele quer. Porque toda lente multifocal ela tem uma marcação.
E toda lente digital também, visão simples, ela vem com a marcação. Só que dentro do multifocal, que é o mais conhecido, quando você vê a marcação, se você for ver da Essilor, de uma Roya, de uma Zeiss, você consegue comparar uma com a outra. Quando você vê uma marcação que não existe no mercado, que foi você que criou, você vai comparar com quem? Não tem referência, né? Não tem referência, entendeu? Então é onde assim, pô, às vezes dá certo para você, não dá certo para outros, e infelizmente você fica perdido no mercado. Né? Legal. Bom, a gente vê muito em ótica, e eu falo isso porque a gente também tem ótica, inclusive a gente é cliente do laboratório, que às vezes as pessoas estão muito ligadas em grife. Armação de grife, quero uma armação da Ray-Ban, quero uma armação da Prada. E acaba que dá muito valor na armação, compra uma armação de R$1.000, R$2.000, R$3.000, mas não dá valor na lente. Eu costumo falar que, assim, claro que tem a sua diferença, né, em questão de qualidade, mas eu falo que a armação ela é estética, né? Ela é a beleza. O que importa mesmo é a lente. E tá legal comprar beleza. Tá legal. Ótimo, beleza é bom, mas legal. Que invista nos dois. Sim. Tanto numa armação de qualidade quanto numa lente de qualidade. Eu já vi muito as pessoas assim, um exemplo, tá, do barato e o que gira rápido. Tem uma lente, às vezes, de qualidade, uma visão simples, que não é das melhores, mas vai te trazer um bom conforto, que custa 300. E o cara vai pagar, vamos colocar uma média de 600 numa armação. A venda vira 900. O cara quer pagar R$600 numa armação e quer pagar R$100 numa lente. Ele não economiza na armação, mas na lente ele faz questão pela diferença de R$200. Então, esses dias mesmo eu desci para atender uma mãe, que foi onde veio esse óculos de R$99. O filho dela já estava usando uma armação bacana, uma armação da Mormai e uma lente da Kodak, né, que é uma lente de qualidade. Para quem não sabe, uma criança com a sua córnea, no período que ela está se desenvolvendo, não pode bloquear 100%. Tem muita gente que fala assim, ó, minha lente bloqueia, coloca até nos aparelhinhos, né, a laser, e não pode. A criança não pode. O adulto também não é legal, mas depois sua córnea é formada, você só vai criar uma sensibilidade em cima disso. Mas a criança em desenvolvimento não pode. Eu tive que sentar e explicar isso para uma mãe, porque ela já estava deixando de investir num óculos para o filho dela, uma média de R$700, e querendo sair da loja para ir numa outra loja, porque lá tinha um óculos pronto a R$100 e não tinha nenhuma proteção, nenhum antirreflexo, nenhum nada. E isso daqui, que você acabou de falar, eu acho que que piora, agrava esse problema, porque isso vai dar problema em quem estiver utilizando, principalmente se for uma criança, vai dar problema. Mas o problema não é agora que vai dar, o problema é lá na frente. Então, muitas das vezes, na hora que a gente fala, olha, vai dar um problema X, Y, Z, só que as pessoas não acreditam, porque elas não vão ver o problema mês que vem, ano que vem, vai ver o problema daqui a 2, 3, 5 anos, 10 anos. Isso daí eu acho que é o que mais agrava esse problema, né? Porque até quando as pessoas falam comigo assim, calma, Ramon, quem está fazendo errado uma hora, né, pega e tal. Eu falei assim, cara, mas olha o tanto de pessoas que estão prejudicando. Sim. E isso não é de hoje para amanhã. As pessoas vão ver o problema daqui, como você falou, 5, 10 anos. O nosso olho, cara, ele não enxerga imagem, ele vê reflexo. Então tudo é reflexo. Por que né, muitas pessoas operavam cirurgia de catarata com 50, 60 anos? É porque não tinha esse cuidado com a sua visão. Não tinham cuidado de usar o óculos. Então tudo é reflexo. Reflexo do sol no carro, reflexo do sol no asfalto, reflexo do sol. E isso ele vai queimando a sua córnea. Então, assim, infelizmente hoje, se você está usando uma lente de baixa qualidade, não te traz essas proteções, você está se enganando, né? E acontece muito hoje com óculos solar. Eu pego muito lá na loja. Óculos solar barato, compra aqueles óculos solar que vende na praia. Não, e fala assim, é o modinha. Quando vem um modinha, eu coloco lá no lensômetro para poder ver, eu falo, cara, isso daqui é um falso conforto. Porque quando você está num lugar claro, a sua pupila fecha. Quando você está num lugar escuro, a sua pupila dilata. Né? Então, por que ela dilata? Porque ela está com conforto e para você ter uma melhor visão do ambiente onde você está, né? E ela descansa. Quando você está com óculos e não tem uma proteção UV que não te traz esse conforto, ela dilata e para aquela lente passa, né, o que for UVA, UVB, o triplo do que deveria realmente estar passando.
Então aquilo ali afeta a córnea, afeta o seu globo ocular. Prejudica mais do que se tivesse sem óculos, né? Esse daí, prejudica mais se tivesse sem óculos. É um susto que está tendo aí agora, que a gente vê na rua o pessoal usando lente night drive no sol quente, cara. Sem proteção. Legal. Bom, vamos lá. Você está no ramo óptico 7 anos. No ramo de ótica. De ótica, 7 anos. 7 anos. E no ramo óptico com laboratório tem? 13 anos. 13 anos. Beleza. Me conta, Ramon. Cara, quais foram os maiores erros que você já viu nesse ramo? Então, maiores erros, né? Porque a gente está falando de área de saúde, né? Então, área de saúde, na teoria, tem menos erro. Cara, mas assim, o que eu fico doido vendo lá, cara, é as pessoas quando compram uma lente, e aquela lente ela abre até um certo diâmetro, né? Tem lente que vai 70, 76, outras vai 65, e mexe na DNP de um cliente. O cliente precisa, sei lá, de uma DNP. DNP, para quem não sabe, explica aí o que é DNP. Distância nasal pupilar, né? É a distância daqui da sua nasal até o centro da sua pupila. É onde é o foco de luz. E quem tem astigmatismo ainda, que é eixo, né? Que implica muito mais, envolve muito mais coisa, é mais complicado ainda. E você precisa de uma DNP, às vezes, de 30, e não dá para montar a lente com a DNP de 30, ele fala para você montar com 32, 33, e infelizmente fala para você assim, ó, usa uma semana que você vai se adaptar. Você está forçando o seu cérebro ao erro, né? A procurar um conforto onde não tem. E muitas das vezes isso é irreversível. Teve uma cliente que eu tinha muita paciência, né? Eu fiz 6 óculos para ela. Que elas usam a DNP errada durante um tempo e estava prejudicando ela. Então, assim, até ela voltar, ela usar a DNP certa, foi fazendo uma lente, ela foi se adaptando aos poucos, até a gente chegar realmente na DNP e na dioptria que ela precisava, porque até no grau da lente a gente teve que mexer. Caramba. Porque para trazer o conforto para ela de volta. E tem pessoas que não levam isso a sério, entendeu? Não conferem. Acho que é uma coisa simples. Que é simples, E aí você conversa assim com um dono de ótica, eles falam assim, cara, isso aí não dá nada não. 30-30 é padrão, né? Teve uma... Isso é muito sério. Já que você falou isso, assim que eu estava começando no ramo de ótica, eu ficava vendendo realmente. Eu adoro vender, né? Então eu ficava vendendo as lentes lá. E até eu entender que para eu fazer um multifocal, hoje aqui um multifocal novo, e a pessoa já usa multifocal, eu tinha que tirar as medidas do óculos anterior dela para ver, cara, como que ela está acostumada, porque às vezes ela está acostumada com o errado. Teve um multifocal, eu lembro até hoje, o multifocal que eu fiz ficou perfeito, as medidas perfeitas, chegou a lente, fiz o gabarito na pessoa, o gabarito, para quem não sabe, as marcações da lente, coloquei no rosto da pessoa, estava perfeito. E a mulher chegou para mim e falou, cara, não estou vendo nada. O que está acontecendo? Eu colocava o óculos no lensômetro, estava perfeito, batendo com a receita. Tirava as medidas de novo, tirava as medidas na pessoa de novo, o cara tá perfeito, o que está fazendo? O que está acontecendo? Colocava no olho dela, estava batendo certinho com a pupila. Na hora que eu pensei, cara, deixa eu ver como que estava o óculos dela anterior. Cara, o centro óptico da lente estava aqui. Parecia que a lente estava invertida. Cara, como é que essa mulher estava enxergando? Aí foi bem no início, né? Eu comecei a entender, eu comecei a perguntar para ela, quanto tempo você está usando esse óculos? Ela, uns 3 anos. Mas você enxergou esse óculos de primeira? A mulher virou para mim e falou, meu filho, passei uns 6 meses sem enxergar nada. Aí eu fui usando, passava mal alguns dias, meu olho só regalando, né? Cara, o que fizeram com essa pessoa, cara? Aí ela falou, depois de 6 meses eu fui me adaptando, hoje eu enxergo mais ou menos. Nossa Senhora. E foi exatamente esse caso. Eu tive que refazer, deu um trabalho danado, mas aí a gente começou a entender que não tem um jeitinho, né? Principalmente com saúde, não dá pra gente dar um jeitinho, né? Então, por isso que eu falo assim, cara, as pessoas têm que valorizar uma ótica de confiança, entendeu? Quem trabalha certo. Porque isso é pra vida, entendeu? Então, eu pego adolescentes, cara, de 18, 20 anos, que estão usando DNP errada. Então, você senta, sabe? Você tem que conversar, você tem que explicar, você vai sentir desconforto, mas vamos mexer, vamos fazer, vai dar certo. Uma outra coisa que muitos não fazem. Dioptria alta, tem que tirar a altura, mesmo não sendo multifocal. Se a pessoa tem um astigmatismo, tem que tirar a altura, mesmo não sendo multifocal, porque o centro óptico muda tudo, entendeu? E eu falo que nem toda armação é para todo cliente.
tem que entender a dioptria, né? Qual o desenho da armação, o que dá para você colocar para aquele cliente e tratar realmente um cliente como um paciente, porque eu falo que o óculos não é remédio, ele é uma correção visual. Sim. E ele tem que estar perfeito porque você vai usar ele no dia a dia. Maravilha. Bom, vamos falar agora do Ramon empresário. A gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravação, que a gente está vendo o que o pessoal do varejo tá passando, né? Que algumas empresas não estão com faturamento tão bom, mantendo o faturamento, estão decrescendo o faturamento e tudo mais. E você me falou que, Gabriel, a gente, cara, conversa com as outras pessoas, eu acho que a gente poderia estar muito melhor, mas as outras pessoas estão pensando em fechar. Eu não estou pensando em fechar, eu estou pensando em crescer. Expandir, sim. Por quê? O que você acha que te está diferenciando o seu grupo, né? Porque são várias óticas, dos outros empresários? Por que você está mantendo faturamento, está pensando em crescer, está pensando em expandir, e tem alguns empresários que não estão com esse mesmo pensamento, não estão na mesma linha que você, né? Então, eu acho que assim, de outros segmentos, né? É difícil eu falar, mas... Pensa só no ramo ótico. Dentro do ramo ótico, o que eu venho fazendo, que eu sempre me preocupei, foi construir uma base sólida. Então, se eu tenho um cliente, a ideia é manter aquele cliente comigo, fazer de uma forma que aquele cliente me indique para outros clientes. Então, a gente tem muita parceria hoje com os sindicatos. Eu tenho parceria com a Copev, que é um grupo de pastores. A gente tem parceria com o sindicato dos metalúrgicos. E eu estou sempre lá, conversar com eles e mantendo esse trabalho sério. Então, com isso, a gente mantém o nosso faturamento. Eu não vou falar assim, pô, Gabriel, cresci aí 20%, 30% no último ano, mas eu estou conseguindo manter o nosso faturamento. Tem um mês, né, que às vezes é um melhor do que o outro. E hoje, dentro da VR Lentes, um trabalho bacana que eu faço com a VR Lentes, é um trabalho com as prefeituras. Então, hoje eu atendo as prefeituras, atendo a maioria das prefeituras aqui da região sul-fluminense, que isso também é muito bacana, né? Eu tenho uma parceria com eles. Então, além de eu vender o óculos para a prefeitura, né, que a prefeitura doa esse óculos para a população, aquele que não passa pela ficha deles, né, pela forma técnica deles, eles encaminham para a gente. Legal. Então, isso ajuda a gente a manter o faturamento. Bom, maravilha. Chegamos num momento mais esperado desse podcast. Momento mais desafiador desse podcast. Ramon, vamos fazer uma dinâmica aqui. Como que vai funcionar? Você vai contar a sua história, pode contar a sua história desde quando você começou no ramo ótico, fica à vontade, tá? Qualquer história. Pode contar olhando para a câmera, olhando para mim, fica à vontade. E eu vou te entregar alguns objetos. E certo. Você vai continuar contando, conta a história e vai inserir esses objetos na sua história. Falou o objeto, pode colocar na mesa, tá? Pode largar o objeto e continua a história. Eu vou te passando outro objeto. Falou o objeto, vai colocando na mesa. Certo. Preparado? Acho que sim. Mais ou menos, né? Vai, pode começar. Quem é Ramon Monteiro? Conta um pouco dessa história, Ramon. Então, como eu já falei, né, eu comecei no ramo ótico há 13 anos. Uhum. Quando eu comecei na VR Lentes, eu era empresário, motoboy e à noite eu era eletricista. Então, tinha que estar... Era igual o pai do Cris, né? Tinha que estar nessa correria. Durante uns 6 meses, a empresa não tinha como pagar nenhum real de salário. Uhum. Então, eu fiquei um tempo na VR Lentes sem receber aí R$1 de salário. E com isso, eu comecei a pendurar as contas, né, para negociar, para pagar depois, né? Conversando aí com os fornecedores, com os amigos. E depois de 6 meses, eu comecei a ver um pouco de lucro. Eu falei, depois de um ano, começou uma negociação com a Orgalente, com a Essilor, que é onde eu cresci muito quando o nome VR Lentes entrou numa tabela Essilor. Então, às vezes, você está por trás de uma grande empresa, faz muita diferença. Então, quando tinha a tabela da Essilor e atrás da tabela estava meu nome, lá, como estava o nome da empresa, VR Lentes como franqueado, isso me deu muita credibilidade. Então, assim, isso me ajudou muito. Aumentou a autoridade autoridade, com certeza. Legal. E depois de um tempo, eu passei
eu terceirizava a minha montagem com meu irmão, né? E passou a não dar certo mais. Aí eu investi numa máquina, comprei uma máquina da Essilor. Foi bem azedo, muita prestação para pagar, foram vários limões. Mas deu certo, eu parei de terceirizar e acabou que não, indiretamente virei um concorrente do meu irmão nessa área, né? Então comecei primeiro com as lentes prontas. Seu irmão tinha laboratório também? Não, ele só máquina de montagem. Ah, beleza. Ele só tinha montagem e eu tinha a lente pronta. E peguei a Essilor, foi representante comercial da Essilor, toda a região sul-fluminense, né? Que era a Orgalente. E o próximo passo, eu fui numa feira em São Paulo, né? Lá na feira em São Paulo, eu fiz uma conta bem grande lá, uma dívida bem grande, e comprei uma máquina de montagem. E comecei a montar para os clientes também. Então eu já comecei a apresentar a Orgalente. Para quem não sabe, máquina de ótica é caro pra caramba. Qualquer material de ótica é muito caro. Quanto que é uma máquina de montagem hoje? Então, a última que eu comprei agora, tem uns 4, 5 meses, eu paguei 320 mil. Um baita investimento. Agora eu comprei um Visual Office para ótica que eu 190 mil. É tudo assim não tem coisa barata para ótica, não. Aí depois de um tempo, graças a Deus, né, as coisas foram clareando para mim, né? Deus foi iluminando aí o meu caminho e eu conheci a Tulligan, cara, que foi uma empresa também que me ajudou muito. A Tulligan é quem vende o laboratório, né? E eu fiz uma outra pancada de uma outra dívida e comprei o laboratório de surfaçagem. Aí comecei a surfaçar as lentes, aí eu vi a oportunidade de entrar para a prefeitura. Então, aí eu comecei, depois disso eu já estava vendendo a lente pronta, já estava montando e surfaçando. Já tinha uma base mais sólida, né? Mais sólida. Mais canais de vendas. Com mais dívidas, né? Também, né? Eu falo que quando eu comprei o meu laboratório, cara, eu não tinha nem um dinheiro nem da entrada. Entendeu? Aí, com o tempo, fui fechando várias parcerias. Aí teve uns encontros da Copev, que é reunião de pastores, né? O pastor gosta de falar muito, né? Usa bastante o microfone, um palco. E me deram a oportunidade de apresentar a VR Lentes, junto com a Óticas Pope. Aí eu levei os pastores para conhecer o nosso trabalho. Isso fez todo o diferencial. Eles conheceram a Pope, conheceram o nosso laboratório de surfaçagem e montagem, toda uma estrutura. Aí eles passaram a indicar a gente para outras pessoas. Um pastor foi indicando para outro, hoje eu faço evento em igrejas, né? E é muito bacana. Maneiro, legal. Se saiu muito bem na dinâmica, mano. Que bom. Ramon, último recado, pode falar até, o celular a filmagem tá rodando aqui? Ramon, pode até falar direto para a câmera, tá? Bom, deixa uma mensagem final para aquela pessoa que usa óculos, mas não dá tanto valor na lente, dá mais valor na armação. Ou aquele... Pode ser, essa pessoa. Eu acho que vai ser legal. Pode ser? Então, cara, eu acho que assim, hoje, né, a tecnologia está aí, não sou muito antenado, né, a essa área, mas, cara, a tecnologia está aí, eu acho que fala assim, pesquisa. Hoje tem chat GPT, hoje tem N caminhos para você poder pesquisar sobre as lentes que você pode usar, sobre o que você vai comprar. Cuidado, né? Faz uma pesquisa de mercado, vê a avaliação da ótica, como que está essa ótica. Antes de você fazer um óculos, pega umas 2, 3 indicações. Tá? Não vai só pelo preço, vai pela qualidade do atendimento, vai por qualidade do produto. E pense sempre que a armação é estética. Eu falo que uma armação de marca é bacana, é bom, mas se preocupa mesmo com a lente. Se hoje chegar um cliente e falar, cara, eu tenho R$1.000 para investir no óculos, eu vou falar, cara, investe R$100 na armação e R$900 na sua lente. Porque realmente é o que vai cuidar da sua saúde. É o que vai fazer diferença no futuro. É o que vai fazer a diferença. Maravilha, irmão. Foi um prazer falar com você. Deixa aqui, eu vou deixar aqui na descrição, mas pode falar aí o seu Instagram, o Instagram das óticas. O pessoal te acha. O Instagram da ótica é Óticas Pope Oficial, né? E o meu Instagram, eu não vou lembrar agora. Vou deixar aqui o Instagram das óticas e o Instagram do Ramon. Você tem ótica em quais cidades? Relembra aí?
Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí e Valença. Show de bola. Então, se você é dessa cidade, dá um pulo na ótica do Ramon. Não compre qualquer tipo de lente. Não vá em qualquer ótica. Vá em alguma ótica que você tenha confiança, porque lente é saúde. Lente é né? saúde. Bom, E agora a Óticas Pope tá com um site e a gente consegue mandar óculos já montado. então vou colocar o site aqui na descrição também do vídeo, hein? para toda a região. Maravilha, Ramon. Foi um prazer. Muito obrigado por participar do